Amigos e amigas, você que acessa o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/, Paulo Maciel da Rádio, Instagram Paulo Roberto Maciel. Vamos aqui fazer a leitura do livro de Daniel, da profecia de Daniel, o triunfo do reino de Deus, capítulos 7º, 8º e 9º. Essa leitura eu pesquisei na Bíblia Sagrada, edição pastoral, do ano 2009. Então, é importante a gente registrar. Aliás, 1990. Eu pensei que era 2009, não, 1990, não importa. Apenas muda um pouco a questão redacional, né? Mas o contexto é o mesmo, o teor é o mesmo. É da editora Paulus. É o momento da gente, como cristão, entrar na evangelização, na espiritualidade. Capítulo 7º. Triunfo do reino de Deus, o império e o reino. A história e os impérios. Vamos ver o que está escrito em Daniel 7. No primeiro ano de Baltazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho. Imediatamente escreveu as imagens que lhe povoaram a mente enquanto dormia. Daniel fez o seguinte relato: durante a noite tive esta visão. Os 4 ventos reviravam o mar imenso. 4 enormes feras surgiram no meio do mar, cada uma diferente da outra. A primeira parecia um leão com asas de águia. Eu estava olhando, quando lhe arrancaram as asas e as patas foram se erguendo do chão. Ela ficou de pé como um homem e deram-lhe um coração de gente. Depois apareceu uma segunda fera, que parecia um urso. Estava de pé, de um lado só, e tinha na boca 3 costelas entre os dentes. Disseram-lhe: vamos, coma bastante carne. Depois vi uma outra fera parecida com leopardo. Tinha no lombo 4 asas de ave e 4 cabeças, e lhe deram o poder. Em seguida tive outra visão noturna. Vi uma 4ª fera que era medonha, terrível e muito forte. Tinha enormes dentes de ferro, com os quais comia e esmagava tudo, e calcava com os pés o que sobrava. Era diferente das outras feras, porque tinha 10 chifres. Eu observava esses chifres, quando no meio deles apontou um outro chifre pequeno. Os 3 chifres que estavam mais perto deste foram arrancados para lhe ceder o lugar. Nesse chifre havia olhos humanos e uma boca que falava com arrogância. Deus dirige e julga a história. Eu continuava olhando. Uns tronos foram instalados e um ancião se assentou, vestido de veste branca como a neve, cabelos claros como a lã. O seu trono era como labaredas de fogo, como rodas de fogo em brasa. Um rio de fogo brotava da frente dele. Milhares e milhares o serviam e milhões estavam
às suas ordens. Começou a sessão e os livros foram abertos. Eu continuava olhando, atraído pelos insultos que aquele chifre gritava. Vi que mataram a fera, fizeram-a em pedaços, jogando-a no fogo. Quanto às outras feras, o poder delas foi tirado, mas foi-lhes dado um prolongamento de vida até um tempo determinado. Em imagens noturnas tive esta visão. Entre nuvens do céu vinha alguém como um filho de homem. Chegou até perto do ancião e foi levado à sua presença. Foi-lhe dado poder, glória e reino, e todos os povos, nações e línguas o serviram. O seu poder é um poder eterno, que nunca lhe será tirado. E o seu reino é tal que jamais será destruído. O povo de Deus triunfará. Eu, Daniel, me senti com o espírito perturbado dentro de mim. As visões de minha mente me deixaram apavorado. Cheguei perto de um dos presentes e lhe perguntei o que era tudo aquilo. Ele me respondeu, dando-me a explicação completa. As 4 feras enormes são os 4 reinos que surgirão na terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre. Depois eu quis saber o que significava a 4ª fera, que era diferente das outras, medonha, com enormes dentes de ferro e unhas de bronze, que comia, esmagava e triturava todo o resto com os pés. E saber também o que significavam os 10 chifres que havia na sua cabeça e aquele outro chifre que foi aparecendo e fazendo cair os 3 que lhe estavam mais perto e que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância e tinha uma envergadura maior do que os outros chifres. Observando vi, e esse chifre fazia guerra contra os santos e os derrotava, até chegar o ancião para fazer justiça aos santos do Altíssimo. E chegou a hora, quando os santos tomaram posse do reino. Ele então me explicou: surgirá no mundo um 4º reino, que será diferente dos outros reinos. Ele devorará o mundo inteiro e depois pisará e esmagará. Seus 10 chifres são 10 reis que surgirão nesse reino, e depois deles surgirá outro rei. Ele será diferente dos 10 primeiros e derrubará do trono 3 reis. Blasfemará contra o Altíssimo e perseguirá seus santos. Pretenderá modificar o calendário e a lei de Deus. Os fiéis serão entregues em suas mãos por 3 anos e meio. O tribunal, porém, se instalará e retirará dele o poder, e esse rei será destruído e aniquilado até o fim. O reino, o império e a grandeza de todos os reinos que existem debaixo do céu serão entregues ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os impérios o servirão e lhe prestarão obediência. Aqui termina a história. Eu, Daniel, fiquei com os pensamentos embaralhados, empalideci e guardei tudo na memória. Este é o capítulo 7º da profecia de Daniel, do livro de Daniel. Agora vamos ao capítulo 8º. O opressor será destruído. No 3º ano do reinado de Baltazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que já havia tido. Observando, vi que estava em Susa,
capital da província de Elam. Eu estava olhando e vi que me encontrava junto ao rio Ulai. Levantei os olhos e vi junto ao rio de pé um carneiro. Tinha chifres altos, e um era mais alto que o outro. E esse mais alto foi o que apareceu por último. Notei que o carneiro dava chifradas para o poente, para o norte e para o sul. E nenhum animal lhe resistia. Ninguém escapava dele, pois fazia o que queria e progredia sempre. Eu pensava nisso quando apareceu um bode, vindo do poente, sobrevoando o mundo inteiro sem tocar o chão. O bode tinha um chifre bem visível entre os olhos. Ele veio na direção do carneiro de 2 chifres, que eu tinha visto postado junto ao rio Ulai, e se atirou contra ele com toda a fúria. Eu vi que ele atacou o carneiro, agredindo-o furiosamente e quebrando-lhe os 2 chifres. O carneiro não teve forças para resistir. Ele derrubou o carneiro no chão. Pisou-lhe em cima, e não houve quem livrasse o carneiro do seu poder. O bode progrediu muito mais ainda, porém, no auge da sua grande força, o seu grande chifre se quebrou, e no lugar dele brotaram 4 chifres, cada um voltado para um lado da terra. De um desses chifres nasceu um chifre pequeno, que depois cresceu muito na direção do sul, para o nascer do sol e para o lado da nossa terra deliciosa. Cresceu até as alturas do exército do céu e derrubou no chão algumas estrelas desse exército e pisou em cima delas. Até contra o comandante do exército do céu, ele quis se engrandecer, abolindo o sacrifício permanente e abalando as bases do santuário. Entregaram-lhe o exército e o sacrifício cotidiano e expiatório. Ele jogou por terra a verdade e tudo o que fez prosperou. Ouvi 2 santos que conversavam. Um perguntava: quanto tempo vai durar a visão do sacrifício cotidiano e expiatório, do ídolo abominável, do santuário e do exército calcados aos pés? O outro respondeu: vai durar 2.300 tardes e manhãs. Depois será feita justiça ao santuário. Eu, Daniel, estava olhando e procurando entender a visão, quando de repente apareceu de pé diante de mim a figura de um homem. Então, vinda do rio Ulai, ouvi uma voz que gritava: Gabriel, explica a visão para ele. Ele se dirigiu para o lugar onde eu estava. Quando se aproximou, eu me assustei e caí de bruços por terra. Ele disse: homem, entenda que a visão se refere ao tempo final. Ele falava comigo e eu, desmaiado, continuava de braços no chão. Tocou em mim e me fez ficar de pé como estava antes. Depois continuou: eu explicarei a você o que acontecerá no tempo final da ira, porque é do tempo final que se trata. O carneiro de 2 chifres que você viu é o reino dos medos e dos persas. O bode é o rei da Grécia, e o chifre enorme que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Quebrado este, os 4 chifres que cresceram no seu lugar são os 4 reis que substituirão o primeiro, mas não com o mesmo poder. E no final dos seus reinados, depois de se completarem os seus crimes,
surgirá um rei ousado e esperto nas intrigas, de força indomável, prodigiosamente destruidor e bem-sucedido em tudo que faz. Destruirá poderosos e também o povo dos santos. Com a sua astúcia fará triunfar a fraude em suas ações. Ele se engrandecerá a seus próprios olhos, tranquilamente destruindo muita gente. Até contra o chefe dos chefes, ele se colocará. Mas, sem ninguém fazer nada, ele será destruído. A visão das tardes e manhãs é verdadeira. Você, porém, guardará em segredo a visão, porque ela é coisa para daqui a muito tempo. Eu, Daniel, desmaiei e fiquei doente por alguns dias. Depois levantei-me e continuei cuidando dos assuntos do rei. Ainda estava assustado com a visão e sem poder compreendê-la. Esse, então, é o capítulo 8º da profecia de Daniel, o livro de Daniel, que é um escrito apocalíptico. Agora vamos ao capítulo 9 do livro de Daniel, resistir até o fim. No primeiro ano do reinado de Dario, filho de Xerxes, que era da linhagem dos Medos e tinha sido colocado como rei dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, lia atentamente no livro das profecias de Jeremias o número dos anos que Jerusalém devia permanecer em ruínas. Eram 70 anos. Voltei o meu olhar para o Senhor Deus, procurando fazer preces e súplicas com jejum, vestido de pano de saco e coberto de cinza. Então fiz uma oração ao Senhor Deus, confessando e dizendo: Ah, Senhor Deus, imenso e terrível, cumpridor da aliança e do amor para com os que te amam e observam teus mandamentos. Pecamos, praticamos crimes e impiedades, fomos rebeldes e nos desviamos dos teus mandamentos e das tuas sentenças. Não quisemos escutar os profetas, teus servos, que em teu nome falavam aos nossos reis e autoridades, aos nossos pais e a todos os cidadãos. Senhor, do teu lado está a justiça, e para nós fica a vergonha que hoje estamos passando, tanto o cidadão de Judá como o habitante de Jerusalém e todo Israel, tanto os que estão perto quanto os que estão longe, por todos os países por onde tu os espalhaste, por causa dos crimes que praticaram contra ti. Sim, ó Javé, para nós, para nossos reis, nossas autoridades e nossos pais, só fica a vergonha que estamos passando, pois pecamos contra ti. Com o Senhor nosso Deus está a misericórdia e o perdão, porque nos revoltamos contra ele. Não obedecemos a Javé, nosso Deus, para andarmos de acordo com as leis que ele nos deu por meio dos profetas, seus servos. Todo Israel desrespeitou a tua lei e se afastou para não te obedecer. Então caíram sobre nós as maldições e ameaças que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, pois pecamos contra o Senhor. Ele cumpriu as ameaças que tinha feito contra nós e nossos governantes, mandando sobre Jerusalém uma calamidade como jamais aconteceu debaixo do céu. Toda essa desgraça nos veio tal qual está escrita na lei de Moisés. Mas nós não procuramos agradar a Javé, nosso Deus, arrependendo-nos
de nossos pecados e levando a sério a sua fidelidade. Javé se encarregou dessa desgraça e fez que ela chegasse até nós, pois Javé, nosso Deus, nos trata com justiça, porque não lhe obedecemos. Agora, Senhor Deus, tu que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão forte, criando para ti essa fama que dura até hoje, nós pecamos e praticamos a impiedade. Senhor, conforme a tua justiça, afasta de Jerusalém, a tua cidade, e do teu santo monte a ira e a cólera, por causa dos nossos erros, por causa dos pecados dos nossos antepassados. Jerusalém e o teu povo são desprezados pelos povos vizinhos. Agora, Deus nosso, ouve a oração, retificando. Agora, Deus nossos, retificando mais uma vez. Agora, Deus nosso, ouve a oração e as súplicas do teu servo, e por causa da tua honra, faze brilhar a tua face sobre o teu templo destruído. Meu Deus, inclina teu ouvido e escuta-me. Abre os olhos e vê a desolação e olha para a cidade sobre a qual foi invocado teu nome, porque não é confiando em nossa justiça que te pedimos misericórdia, mas sim na tua imensa compaixão. Ouve, Senhor, perdoa, Senhor, atende, Senhor. Começa a agir sem demora por causa da tua honra, meu Deus, pois o teu nome foi invocado sobre esta cidade e sobre o teu povo. Eu ainda falava, fazendo a minha prece, confessando o meu pecado e do meu povo Israel. Eu estava apresentando minha súplica a Javé, meu Deus, em favor do seu Monte Santo. Eu ainda estava fazendo a minha súplica quando Gabriel, o homem que eu tinha visto no começo da visão, veio voando rápido para perto de mim. Era a hora em que se faz a oferta da tarde. Ele chegou e falou comigo: Daniel, eu vim dar-lhe uma explicação. Quando você começou a sua súplica, foi pronunciada uma sentença e eu vim lhe contar porque você é querido. Preste atenção na mensagem e compreenda a visão. 70 semanas foram determinadas para o seu povo e sua cidade santa, para fazer cessar a transgressão, selar o pecado, expiar o crime, para trazer uma justiça perene até se realizarem a visão e a profecia e ser ungido o lugar santíssimo. Fique sabendo, desde que foi decretada a volta e a reconstrução de Jerusalém até o príncipe ungido, 7 semanas se passarão. Em 62 semanas, praças e muralhas serão reconstruídas, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido inocente será eliminado, e a cidade e o templo serão destruídos por um príncipe que virá. Seu fim será no cataclismo, e até o fim estão decretadas guerra e destruição. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana, e durante meia semana fará cessar ofertas e sacrifícios. Colocará sobre a nave do templo o ídolo abominável até que chegue para o destruidor o fim decretado. Essa, então, é a leitura do livro de Daniel, capítulos 7, 8 e 9, para nos esclarecer sobre uma parte da Bíblia. É para você, meu seguidor, que acessa o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, blog
repórterpaulomaciel.blogspot.com, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Colatina, 8 de março de 2021. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que quer dizer a paz de Deus.